Então vamos começar a contextualizar aqui com vocês, para a gente começar a entender como funciona essa questão de obra. Vamos imaginar que a gente queira ir para alguma cidade, não é o momento agora, a gente não pode sair, mas estamos imaginando, estamos no mundo imaginário, a gente queira fazer uma viagem. Só que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente sempre procura planejar. Quanto tempo que eu vou levar para viajar, para chegar até o local que eu quero? Quantos dias que eu vou passar lá? Quanto que eu vou precisar de dinheiro para poder eu viajar? E a gente começa sempre a pensar nisso. Ninguém pega uma mala para viajar, não sei para onde eu vou, não sei quantos dias eu vou ficar, não sei se eu preciso ir de ônibus, de avião, a pé. Ninguém faz isso. Todo mundo senta para planejar. Imagina você sair sem saber para onde você vai, chega no meio do caminho, você tá de bicicleta e imagina assim, poxa, agora que eu sei para onde eu vou, eu não consigo chegar de bicicleta, eu tenho que comprar uma passagem aérea. E você não tem dinheiro para poder comprar essa passagem aérea. E aí, é mais ou menos assim que funciona as obras, né? Obra, a palavra mágica aí para vocês, obra é planejamento. Então, tenha sempre em mente, quero fazer uma obra, preciso me planejar primeiro. Principalmente agora, nesse tempo de escassez. Semana passada, nós recebemos um contato de uma cliente que ela queria saber de projeto, de obra e tal. E a gente tem todo um processo, né, que a gente manda para os clientes para poder buscar informação. E nisso ela falou assim, eu já coloquei o pedreiro, eu preciso do projeto XYZ, porque o pedreiro já está fazendo demolição e tal. Então, quer dizer, ela começou um processo que ela não sabe o ponto que ela está de partida, até onde ela pode chegar. Porque ela não fez um planejamento. É muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, vou chamar um pedreiro, vou perguntar ele quanto está o metro quadrado da obra. Só que ele não faz cálculo de imposto, ele não faz cálculo de projeto, ele não faz cálculo de coisas que não entram nesse metro quadrado. E tem coisas que a pessoa faz. Metro quadrado de obra, custo, é uma coisa muito supérflua. E quando chega no meio do caminho, a gente não consegue caminhar. E por isso, que outra experiência que eu vou contar pra vocês. Hoje eu até postei essa mensagem, recebi uma mensagem de uma pessoa que entrou em contato também para tá querendo fazer uma obra e tal. Eu tenho pavor de obra. Eu não sei. Eu tenho muito medo de começar uma obra e não conseguir chegar no final. É justamente nesse ponto que a gente quer tocar e não quer que você erre. Por quê? Porque quando a pessoa não tem planejamento, quando a gente pensa lá na viagem, que a gente não sabe para onde que a gente vai, de que forma que a gente vai, quanto que a gente vai gastar para fazer essa viagem, a gente não sabe para onde onde a gente vai chegar. Então a obra funciona exatamente dessa forma, como se fosse uma viagem, que precisa ser planejado primeiro. É muito difícil você ter um dinheiro para você fazer a obra toda. E às vezes quando você começa sem planejar, você começa no meio do caminho você para. Poxa, meu dinheiro acabou. E fica frustrado. Principalmente, a gente está falando isso por experiência que a gente tem com os clientes. Principalmente quando você está morando dentro da casa, vai fazer uma reforma. Você começa a fazer, daqui a pouco você não se planejou, o dinheiro não deu, eu vou ter que parar. Então você está com, por exemplo, uma área de serviço que você mexeu, uma cozinha, aí você não consegue fazer as atividades básicas do dia a dia porque está com obra, e você começa aquele estresse, aquela frustração. Então essas duas modalidades são modalidades que a gente está inserindo agora. Quem está acompanhando a gente já sabe que a gente fez uma semana de financiamento imobiliário, esclarecendo as pessoas, e a gente está trabalhando nessas duas vertentes agora, para ajudar a pessoa já a acelerar essa realização do sonho, né? Na verdade, financiamento imobiliário, e tem a questão do consórcio também, que é uma opção muito bacana, que depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live só disso. Financiamento imobiliário e consórcio, porque aí depois você define o que é melhor para você, né? Para o planejamento da obra, primeiro você tem que ter, a gente assistiu muito desenho, filme, né, sobre caça ao tesouro. Para você ter o tesouro, para você achar o tesouro, você precisa de quê? Precisa de um mapa, né? Tem a bússola também, que é importantíssima, né? E é a mesma coisa na obra. Na obra você precisa de um projeto. Como o Lilian falou, semana passada ligaram pra gente falando que queriam
fazer uma reforma na casa, mas colocaram o pedreiro antes de fazer o projeto. Aí não rola, né? Como o pessoal fala aí. O que acontece? O primeiro passo é você ter esse mapa. Esse mapa é o quê? Para materializar essa construção. É o projeto de arquitetura, né? E aí a gente tem muito assim, no mercado as pessoas já vêm com aquela mentalidade que o arquiteto é caro. Hoje, graças a Deus, a gente tem muita informação. Claro, se você procurar pessoas sérias, tem muita informação do que é, de qual é o custo de um projeto, que não é uma coisa que a gente não vai entrar agora. Mas assim, por que você precisa de um projeto? Eu sempre costumo passar para os clientes o seguinte: o projeto é o norte que você vai ter para chegar na sua obra. Não é só, existem várias etapas de projeto. Existe o projeto que é o projeto legal, que ele vai para a prefeitura dizer assim: ok, vocês podem começar a construção ou a reforma, vocês estão habilitados, eu estou licenciando vocês para isso. É o projeto legal que a gente chama, que vai para a legalização. Só que não para por aí. Só o projeto legal não funciona para você tocar uma obra. Porque vai chegar um momento que o pedreiro vai dizer assim: eu vou colocar aqui, não tem projeto, eu vou colocar 10 tomadas aqui. Ele superdimensiona uma obra, a parte de estrutura a mesma coisa. Para garantir, a gente ouve muito isso. Para garantir, eu vou colocar essa bitola aqui a mais aqui, porque já que não tem projeto, tem uma experiência. A gente tem que entender que o profissional que executa, ele está ali para executar a obra. Ele não tem função de projetar. Entendeu? Ele tem experiência, a gente tem que respeitar a experiência que ele tem. O que vocês têm que observar do profissional? A qualidade do trabalho, a limpeza na obra. A gente é muito enjoado aqui com as obras que a gente faz, o acabamento. Você pode ter um profissional excelente, comprar um revestimento super caro, mas se você não tiver um bom acabamento, perdeu tudo. Como que ele está assentando aquele piso, aquele revestimento, para depois você não ter problema de soltar isso na sua obra e você perdeu tudo. Mas voltando a falar do projeto, o projeto, ele diz o que você precisa, nem mais nem menos. Então você já começa a reduzir custo aí. Então existe o projeto legal e o projeto executivo, que é o projeto todo detalhado que você tem na sua mão para saber são quantas tomadas, são quantas lâmpadas, quais são as lâmpadas, quais os spots, da onde o seu piso vai começar, a paginação dele, onde que ele vai terminar, qual é o piso, qual é o tamanho. Então tem todo esse detalhamento que é importante para que ele precisa estar na obra. Importante também, outra dica, o profissional que vai executar a obra, ele precisa saber ler. A gente sempre conta uma experiência, né, que a gente teve, que o cliente falou: não, tem um pedreiro aqui, ele sabe, ele é bom, eu vou optar, vou fazer com ele. E na hora que a gente foi mostrar a prancha com o projeto, simplesmente nós falamos: você sabe ler, então vamos conversar aqui sobre o projeto. Ele estava tentando ler o projeto de cabeça para baixo. Então não é só a pessoa dizer que sabe, ela tem que provar que sabe. Você imagina, se ele começou a ler, ele não sabia onde que era a entrada da casa. Como que ele começa a fazer uma obra dessa forma? Então, outra questão importante. Então o projeto, ele começa a direcionar você. E outra coisa também importante que eu queria falar: no projeto, a gente define junto com o cliente, outro cliente que aconteceu, por mais que as pessoas achem que está em recessão, mas as pessoas estão querendo construir sim. Outra pessoa entrou em contato com a gente hoje e eu falei com ela: no projeto, a gente vai definir com você de acordo com o que você tem de orçamento para gastar na obra. Então a gente vai escolher os materiais, vai definir essa questão da obra de acordo com o seu orçamento. Aí entra a questão do orçamento da obra. A gente só consegue fazer o orçamento da obra se a gente tiver o projeto na mão. Dentro do projeto, pessoal, a gente tem os elementos necessários para poder a gente fazer a composição da obra, né? A gente tem todas as informações, uma planta baixa. Você tem como dimensionar ali, mesmo que não tenha o projeto estrutural, que é um projeto complementar, né, que é interessante também fazer. O projeto elétrico, hidráulico, isso tudo, esses projetos todos facilitam na hora da elaboração do orçamento. Mas caso o cliente não contrate, né, esse tipo de serviço, vocês têm que ter um profissional para fazer essa apuração para vocês. Não caiam naquela de cair por metro quadrado. Isso daí
assim, é um risco tanto para você quanto para quem vai fazer sua obra, né? O interessante é fazer um estudo de viabilidade financeira. É você pegar o projeto, destrinchar aquele projeto, tirar todas as informações dali de dentro e colocar numa planilha de composição. Aí sim, você tem uma margem na casa dos 90%, porque 100% não existe, né? Na casa dos 90%, para você ter uma assertividade bacana para poder fazer esse orçamento, né? Então é importantíssimo, o projeto é importantíssimo para poder fazer, né, a gente fazer essa elaboração, essa composição do orçamento. É importante falar também que o projeto ele já se paga dentro da obra, porque o que você tem de economia com os projetos executivos complementares, Verdade. ele já se paga. Fora que quando você tem uma casa que foi projetada, sua casa é muito mais valorizada. Então você começa a somar os benefícios e principalmente em relação ao orçamento de obra. Quanto que você vai gastar naquela obra? A gente sempre vai orientar vocês a fazer as etapas de uma forma que você conclua aquela etapa e não precise voltar para refazer alguma coisa. Ou seja, você não tem desperdício na obra e nem retrabalho, porque aí, ali você já gastou com material, com mão de obra, com tempo do profissional, porque o profissional que está fazendo o seu projeto, ele vai agendar as visitas para poder fazer aquilo, para poder acompanhar a obra, com o gerenciamento da obra que você está pagando, se for o caso. Então você já gastou, você já investiu naquela etapa. E o ideal é que você não volte para refazer. Aí a gente, como a gente sempre bate na tecla, retrabalho é prejuízo. Então, conseguiu fechar essa etapa? Ok. Agora você respira, pode capitalizar para você continuar nas etapas seguintes. Aí o profissional vai te orientar. Daqui para frente, nós precisamos fechar mais uma etapa. Aí entra a questão que a gente está falando aqui das instalações elétricas, hidráulicas, aí depois a gente entra em gesso, revestimento, que é uma etapa mais pesada. Primeiro passo é planejar. Então você precisa planejar, clarear suas ideias, conversar com o seu profissional, saber até onde você pode chegar. Isso tudo é muito bacana, que começa a esclarecer, vamos colocar isso, vamos tirar isso, vamos usar esse revestimento, não, vamos colocar outro, vamos melhorar isso, vamos tirar um ambiente, porque não dá pra gente aumentar, colocar mais um, eu queria uma sala maior. Isso tudo é na etapa do planejamento. Então o planejamento, ele vai te direcionar para o orçamento. Conseguir fechar essa primeira etapa da obra, você já consegue clarear as ideias, pensando, não, a partir de agora eu vou para a segunda etapa. Eu já respirei, eu já capitalizei e agora eu consigo ir. Jussara, entra lá, acompanha a gente lá, vai ser um prazer. Eu já capitalizei e eu consigo caminhar agora para outra etapa. Um ponto que a gente queria tratar aqui, porque está todo mundo falando de crise, de Covid, e como eu falei com vocês, as pessoas têm entrado em contato, querem saber mais, se informar mais sobre o projeto, sobre obra. Por quê? A gente quer dar até uma dica. Se você tem a sua reserva, né, financeira, se você já vem se preparando há um tempo para você construir, esse é o momento de você planejar. Então já pode começar a planejar, porque foi o que eu falei com vocês. Às vezes a pessoa vem pra gente já com o pedreiro. O pedreiro, ele entra, o profissional que executa lá na frente, depois que você passa por esse processo de planejamento. Então não adianta você colocar um profissional agora se você não planejou, porque vai ter problema no meio da obra, vai ter problema com o projeto, retrabalho, desperdício e também a questão do planejamento. Então, se você está se preparando, comece a planejar. Planeje, converse com o seu profissional, interaja com ele, tira dúvidas. Dá para fazer isso nesse momento agora, como a gente está conversando com vocês aqui, né? Agora, um ponto importante que pode servir de alerta: se você não está com a sua reserva diante dessa situação de crise, você pode começar a pensar na obra, mas a gente não indica que você comece a fazer a obra agora, porque você pode precisar da sua reserva para fazer alguma outra coisa.
né? Ajudar alguém, ajudar algum familiar. Ah, eu não tenho reserva nenhuma. Pense na obra a longo prazo, converse com o seu profissional de que forma você pode fazer isso. Ou eu tenho reserva, mas eu não quero gastar minha reserva. Eu consigo fazer? Foi o que a gente falou agora há pouco tempo. Agora há pouco, que perguntaram. Você consegue fazer um consórcio, você se prepara também para isso e você consegue fazer o financiamento imobiliário. Então são duas vertentes que você também pode ter sem mexer na sua reserva, desde que você tenha, claro, condições de arcar com as parcelas, seja de consórcio, seja de financiamento, enfim, uma coisa que você pode estudar com o seu profissional e buscar informação disso. Mas se você não tem dinheiro em caixa nesse momento, pode pensar, você pode sonhar, mas não mexa com obra. Se você tem uma reserva e não quer mexer, estude os financiamentos. Agora, se você já está se preparando para você mexer, como a gente sabe que tem pessoas que já estão se preparando, a gente fez uma pesquisa essa semana, 85%, né? Mais ou menos 85% das pessoas responderam que querem construir em 2020. Então, esse é o momento de se preparar para o planejamento. Então, não adianta começar a obra sem se planejar, porque vai ter problema no meio do caminho. Independente, a gente está falando independente de crise. Quanto mais agora, multiplicar pelo valor do cubo e eu vou achar o valor ali. A gente esquece que nós temos as paredes. Então, na verdade, o seu banheiro não tem 2x2, porque ali é só a área útil, é a área que você vai utilizar. A área construída entra também as paredes. Então, você, na verdade, você não tem 2x2, você tem 2,15 por 2,15, considerando que normalmente a gente coloca, né? Considera que a parede tenha 15 centímetros de espessura. Então, já mudou. Aí, se você não contempla as outras coisas que a gente já falou, já está fora. Já está fora. Então, não considere cube para você achar quanto que você vai gastar na obra. Faça o passo a passo que tem que ser feito. A gente tem certeza que vocês vão economizar muito mais. Então, o profissional te orienta. Em seguida, é feito o orçamento dessa obra. O orçamento podemos fazer com a planta baixa, que vai ser um orçamento de estudo preliminar. Ou seja, a gente tem a planta baixa definida, vai ser feito um estudo. É muito mais assertivo do que o cube. E o tendo um projeto executivo é mais assertivo ainda, porque com a planta baixa você faz um estudo de viabilidade financeira, né? É por estimativa. Por exemplo, a planta baixa, ela não vai contemplar, você vai ver a planta baixa ali, você não vai ver sapata, você não vai ver colunas, pilares, né? As vigas, baldrame, as cintas, mas o profissional que tem o conhecimento de fazer esse estudo de viabilidade, ele tem noção de quantas sapatas vão pegar naquela obra, de quantas colunas, quantos metros lineares de viga baldrame, quantos metros lineares de cinta que serão utilizados ali, quantos metros quadrados de laje. Aí beleza, ele vai fazer uma estimativa ali, mas para ter uma assertividade na casa dos 90% é com o projeto executivo. Conforme o Lili falou, o projeto executivo você tem até um ponto de tomada, a altura de tomada vai contemplar ali, né? Ou seja, dali você tem condições de ver, poxa, aqui mesmo não tendo o projeto elétrico, hidráulico, você tem como saber, eu sei que aqui vai passar, aqui tem um ponto de tomada, eu sei quantos metros lineares de conduíte vai pegar aqui, quantos metros de cabinho, né, de fio. Então, para ter uma assertividade maior, é o projeto executivo. Como que a gente faz? Você já conversou com o seu profissional, você já definiu o que você quer em projeto, ele já alinhou tudo com você, você já tem um orçamento dessa obra, porque você sabe quanto que você vai gastar. Aí, talvez você não tenha o dinheiro todo. Podemos fazer por etapas. Então, você pode fazer por etapas. Estou respondendo a pergunta da Neiva novamente, né? Você pode fazer... Que bom, Jussara. O Fá está falando que está gostando muito, isso é importante pra gente. É isso que a gente quer, passar conteúdo de valor para vocês. Você pode fazer por etapa. Mas aí, voltando a falar, é importante que você conclua aquela etapa que você está para você não ter retrabalho. Não deixe etapas sem conclusão, porque você
talvez você precise voltar e refazer, né? Então, não tem problema não, amigo. Perdeu a hora da live, não tem problema. O importante é que você está aqui. Então, você pode fazer por etapas. Como que a gente pode fazer por etapa? Primeira fatia do bolo que o André já estava falando aqui. São as etapas preliminares. Então, a gente começa a fazer a limpeza do terreno, né? Por exemplo, a etapa, vamos supor que você fatiou a obra em 4 partes. Né? A primeira, vamos partir do princípio que é a limpeza do terreno, são serviços preliminares. Primeiro, vou botar até aqui, ó. Primeiro, serviços preliminares, que é a limpeza do terreno, você deixar o terreno apto para poder você começar a infraestrutura. Segundo, é infraestrutura, é tudo que é abaixo do solo. Infraestrutura é tudo que está abaixo do solo, ou seja, sapata, arranque, né? A escavação, sapata, arranque. Depois tem a estrutura, que já está acima do solo, que é o que? A viga baldrame, colunas, cintas. Depois vem a outra etapa, que é a alvenaria, né? Que são as vedações, né? De toda a casa. E depois tem a cobertura, a laje ou telha, não sei o que vocês vão colocar. Essas etapas, né? Essas etapas não são todas as etapas da obra, é uma fatia só da obra, né? Com isso, você vai fazer o quê? Você vai deixar a sua casa protegida. Por quê? Vamos supor que você faça só a infraestrutura. Você faz a infraestrutura, você vai deixar a ferragem exposta. Aí vai lá que você vai ficar mais um ano aí sem fazer a obra, capitalizando para você recomeçar. Essa ferragem vai deteriorar com o tempo, né? E você aí vai ficar com medo depois. Poxa, será que isso daí vai comprometer a estrutura da casa? Então, por isso que essa questão do planejamento é importante para você fatiar, né, a sua obra, né, em 4, 6, depende do cash que você tiver, né, da grana que você deixou disponível para poder você fazer essa construção, entendeu? Por isso que é interessante projeto, orçamento, o cliente, o arquiteto vai sentar com o cliente, ó, você vai gastar X, 200 mil reais, vamos supor que eu só tenho 50 mil, então vamos fatiar essa obra em 4 partes aqui. A gente vai supor, né, o profissional, não vou falar a gente não, vamos falar o profissional que vai te atender aí, ele vai te passar, 50 mil você tem condições de ir até a laje, até a cinta, sem a laje. É uma suposição, gente. Estou falando, cada obra tem sua peculiaridade. E aí você vai fatiar isso daí e você vai ver, poxa, tem 50 mil, dá para ir até aí. Beleza, então eu vou. Entendeu? E aí, nessa etapa, né, concluída, você já dá uma respirada para capitalizar, para você continuar as outras etapas. E uma coisa que eu já tinha compartilhado aqui, essa questão do medo que as pessoas têm, né, de começar uma obra e não conseguir terminar. A resposta está aí. O segredo é o planejamento. Quando você tem planejamento, você caminha, você sabe onde você vai chegar. Como a gente falou já, se você quer fazer uma viagem, você vai planejar primeiro. Quanto você vai gastar, o que você vai fazer, quantos dias você vai levar lá. A mesma coisa acontece com obra. É muito simples, não tem segredo. O importante é que você saiba quais passos você pode dar em qual momento. Então você começa a caminhar nessa vertente. Isso daí, gente, evita tanto estresse, porque você sabe que você está tranquilo. Não, eu estou tranquilo, porque eu sei até onde eu posso ir. E mais um ponto, a gente começou a identificar que a maioria das pessoas não tem o dinheiro para concluir a obra, chegar até o final. Então a gente começou a identificar isso. Mas como a gente já pode ajudar essas pessoas a antecipar esse sonho delas? A gente estava até aqui com um amigo nosso que é o Elton. São duas vertentes. A gente pode trabalhar com o consórcio, que é uma vertente que já ganhou muito espaço no mercado. Mas requer, desculpa eu te interromper, mas requer planejamento, né? Porque às vezes a gente sabe que o consórcio ela tem uma taxa administrativa,
né? Se comparado ao financiamento, é muito mais vantagem você fazer um consórcio, mas você tem que se planejar. Por quê? Porque se você é imediatista, né, você, infelizmente, você não vai assim, se dar bem com o consórcio, né? Porque o consórcio tem aquela questão de lance, tem a questão de sorteios, né? Que são várias cotas que são liberadas, tem esse processo todo. Se você é imediatista, você tem que fazer planejamento. Você pode ser imediatista e vai fazer planejamento, não tem problema. Mas consórcio é planejamento, né? Financiamento não. Financiamento, se você tem condições de fazer um financiamento, você vai, depois que esse coronavírus foi embora, você pode ir à Caixa Econômica, você tem um tempo limite, eles vão fazer uma avaliação, né, de tudo que você quer, de todos os seus documentos, né? E depois vai ver quanto que a Caixa pode liberar para você. Aí beleza, é uma coisa mais rápida, né? Mas consórcio não, consórcio é uma coisa que você tem que ter um planejamento aí para poder você, senão você vai acabar, tem até um conhecido que ele está pagando R$1.000 todo mês de consórcio, todo mês, mas ele não conhecia muito essa questão não se aprofundou muito em relação a essa questão de lance, de sorteio, e agora ele está querendo se livrar desse consórcio, quer passar para outro, aí é aquela questão, você tem que se aprofundar bastante, tanto faz financiamento ou consórcio, você tem que se aprofundar, né, bastante em relação a isso. O princípio que a gente partiu, a gente volta a falar, planejamento é a chave do sucesso. Eu acho que em todas as etapas da nossa vida, né? Não só em obra, se a gente se planejar, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente começa no planejamento, depois a gente faz o orçamento da obra e a gente estuda as etapas que o cliente pode fazer naquele momento. Então, você se prepara para isso, você pode fazer a obra, estou fazendo um resumo rápido, você pode fazer a obra com o seu recurso próprio, se você tiver, se você tiver, você conclui, toca a obra até o final, se você não tiver, você faz por etapa, ou você consegue estudar a questão de consórcio ou financiamento imobiliário, depende muito da sua realidade, né? Todas essas etapas envolvem planejamento, porque se você tem um recurso próprio, você tem que se planejar para você não extrapolar, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês rapidinho, que eu me lembrei aqui, se você tem um projeto, ele está aprovado. Não é aconselhável que ele seja alterado durante a obra. E às vezes a pessoa quer fazer uma coisa, é muito comum quando a pessoa não tem projeto. Já que a síndrome, já que estamos fazendo aqui, vamos fazer aqui do lado também, vamos mexer no banheiro. Já que a gente está mexendo no quarto, vamos mexer no banheiro. E aí você começa a extrapolar todo o seu orçamento. Até porque você começou um negócio sem planejamento, você não sabe se você vai conseguir terminar. Então, o planejamento é a chave do sucesso na nossa vida. Evita retrabalho, evita prejuízo, evita estresse e tira aquele medo. Como eu falei para vocês, que a gente recebeu uma mensagem hoje que a pessoa tem muito medo de fazer uma obra que não sabe se vai conseguir terminar. Ela sabe, ela vai saber a partir do momento que ela tem orientação profissional, que ela caminha junto com essa pessoa, entende o processo e ela vai conseguir com certeza chegar no final e realizar o sonho. É só planejar. Vamos planejar, vamos ter consciência, busque informação. Você entrar em contato com o arquiteto e perguntar, ele não vai te cobrar nada não, ele vai te informar. Se ele for um arquiteto, um profissional mesmo, ele vai te informar, ele vai orientar quais são os passos que você vai precisar ter para poder chegar até o final. Então, assim, a gente quer agradecer muito a vocês, nós estamos muito felizes de ter vocês aqui. Se vocês tiverem perguntas, manda pra gente, manda no direct, coloca aqui, a gente vai deixar a live gravada, compartilha com as pessoas, né, para mais pessoas ficarem sabendo do conteúdo. E a gente quer saber o que vocês querem mais de assunto para as próximas lives, que a gente não vai parar por aqui. A gente está muito feliz que vocês estão aqui, quer agradecer todo mundo que está aqui com a gente. E a gente quer fazer outras lives e trazer mais conteúdo de valor para todo mundo, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima live. Falou, pessoal. Fique com Deus. Se cuide, não sai de casa não, hein? Fique em casa. Tá bom? Tchau. Tchau, gente.